Obrigada. Tem algum ponto que você já veio um questionamento e que o Eduardo falou justamente sobre isso, que ele conseguiu esclarecer para você o que você vinha buscando? E assim, eu fiquei muito feliz que ele falou que tirou os obsessores, né? Entendi. E me deu uns recados bacanas, uns toques bacanas Que para eu era o que você voltar. precisava. Isso, Foi voltar a buscando fazer o ar. Evangelho no Lar. Muitas pessoas estão perguntando por que os espíritos, os mentores, o plano espiritual não param a guerra, pois eles já sabiam que ela iria acontecer. Eles já sabem o que irá acontecer no nosso planeta. E diante de tanto sofrimento imposto pela guerra, como essa guerra Rússia e Ucrânia, seria de se esperar a espiritualidade parando essa guerra, parando tanta dor e tanta desencarnação. Há um motivo para que essa intervenção não ocorra, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Os conflitos existem desde que o homem surgiu na Terra, e eles se intensificaram quando nós deixamos de ser caçadores e coletores e passamos a ser agricultores, pois a partir daí os homens começaram a se estabelecer em um local fixo e a acumular bens. Então era preciso defender esses bens, aqueles locais, e movidos pela ganância, atacar seus irmãos sempre em busca de mais. Mas olha só que interessante, para a arqueologia, a primeira guerra, pelo menos a primeira guerra que se tem notícia, ocorreu entre 9.500 e 10.500 antes de Cristo, no local onde hoje é o Quênia. Os arqueólogos encontraram lá 24 ossadas com marcas de violência, inclusive algumas sugerindo que aquelas pessoas foram amarradas antes de morrer. Mas se a guerra ocorre desde sempre no nosso planeta, por que então a espiritualidade não intervém, impedindo tanto sofrimento? E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria lhe convidar a conhecer o meu outro canal, Mapa Mental, o link está aqui na descrição, tem muito vídeo bacana lá. Então vai lá, se inscreva, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Valeu, pessoal! O primeiro ponto que nós temos que analisar aqui é algo que você que acompanha o canal e você que é espírita já sabe. Nós reencarnamos em um planeta de provas e expiações. A Terra é um planeta de provas e expiações, onde, apesar de haver a prática do bem, o mal ainda prevalece. Veja só o que diz a questão 932 de O Livro dos Espíritos. Por que, no mundo tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E a resposta, de acordo com os espíritos, é essa aqui. Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos, quando estes o quiserem, preponderarão. Certo, então nós temos que entender que a maior influência dos maus se dá por causa da alma que neles está estagiando nessa reencarnação, por conta da ignorância dessas almas. No planeta de provas e expiações reencarnam espíritos, nós, que através das provas irá ter o espírito reeducado, e expiações para que a gente possa reparar os erros de reencarnações passadas. Ou seja, nós somos muito imperfeitos. E não se enganem achando que a maioria das pessoas consegue evoluir em uma reencarnação. Imagine então essa evolução espiritual como se ela fosse uma longa escada. E a cada reencarnação a gente tem a oportunidade de subir um degrau nessa escada evolutiva. Só que geralmente nós precisamos de algumas reencarnações para que a gente consiga subir um degrau. Por isso é que nós ainda estamos aqui, passando por todas as provas
e todas as expiações. Caso contrário, nós já estaríamos reencarnando em planetas superiores, planetas muito melhores, planetas felizes. E é por isso que no planeta de provas e expiações o mal ainda prevalece, pois como nós reencarnamos para que a gente possa vencer as nossas más tendências, subindo assim um degrau, mas nós não conseguimos vencer todas as más tendências em apenas uma reencarnação, e assim demoramos mais de uma reencarnação para subir um degrau, o mal então se faz presente pela nossa reincidência no erro. Então, por que os espíritos não intervêm na guerra Rússia e Ucrânia como em todas as outras? Porque essa teria que ser uma intervenção constante, pois ainda é da natureza humana esse egoísmo todo, que nos leva a querer ser melhores que os demais, melhores que os outros, e faz com que líderes mundiais queiram impor as suas vontades às nações mais vulneráveis. Agora veja quantos países são voltados à guerra. E nesses países, líderes sempre são trocados, vêm e vão, mas o país continua voltado à guerra. Isso é notório na história humana, esse é um padrão que se repete sempre. Ou seja, se os espíritos parassem a guerra agora, ela voltaria em muito pouco tempo devido a esse padrão de pensamento das pessoas. E algumas pessoas também perguntam por que os espíritos superiores não intervêm diretamente naqueles líderes políticos que causam a guerra. Aquele que leva o seu país, leva o seu povo à guerra, causando tanta dor e tanto sofrimento. É aquilo que eu já mencionei aqui. Quantos países são voltados à guerra, os seus líderes mudam e o padrão de pensamento e atitudes continuam o mesmo. Então não adianta uma intervenção espiritual nesse caso, pois enquanto a humanidade não mudar o seu jeito de pensar e agir, a guerra continuará a se fazer presente no nosso planeta. Mas e as vítimas da guerra? Não mereciam então a intervenção dos espíritos para que eles não sofressem? Vamos entender aqui. Todos nós, como eu já disse, reencarnamos para passar as provas que irão reeducar o espírito e passar pelas expiações de erros passados. Essa é a justiça do nosso Criador. Essa é a lei de causa e efeito presente no processo de reencarnação. Então, todos aqueles que sofrem os efeitos da guerra, os sofrem para reeducar o espírito através dessa prova, mas principalmente para expiar erros do passado. E isso, pessoal, foi programado por essas mesmas pessoas, essas vítimas, antes delas reencarnarem. A guerra não é planejada, nem é da vontade do plano espiritual ou de Deus. Ela é fruto do egoísmo e da perversidade do coração do homem. Então a lei de causa e efeito usa esses eventos oriundos do egoísmo e da perversidade do coração do homem para que os resgates sejam feitos. Mas quando a guerra deixará de existir na Terra, um dia ela irá deixar de existir? Sim, um dia ela deixará de existir. E como é dito lá na questão 932 de O Livro dos Espíritos, isso acontecerá quando os bons quiserem. Mas nós podemos entender também quando os bons tiverem condições para isso. E quando isso irá acontecer? A partir do ano de 2057, que é quando o mal começará a desaparecer do nosso planeta, pois esse ano marcará o fim da transição planetária, onde a Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações e passará a ser um planeta em regeneração, um planeta muito melhor do que ele é hoje. Mas veja bem, em 2057 a Terra não será um planeta já regenerado, ela será um planeta em regeneração, onde o mal começará a diminuir até não existir mais, pois aqueles que não estiverem em sintonia com essa nova fase do planeta não poderão reencarnar mais aqui. Essas pessoas não poderão reencarnar mais aqui no nosso planeta.
sendo degradados a Quirion, que é um planeta primitivo. E sendo assim, pessoal, que os nossos pensamentos e orações possam estar com todos os envolvidos dessa guerra, Rússia e Ucrânia, e de todos os conflitos existentes no nosso planeta, para que possam passar por essas provas e expiações com muita resignação e com muita fé, subindo então o degrauzinho nessa escada evolutiva que todos nós temos que subir. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!